Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. E olha, essa palavra, essa palavra que Deus nos dá é magnífica, é extraordinária. Quando a pessoa segue e coloca em prática, então ela tem uma vida longa e abençoada na terra. Você sabia disso? Hã? Uma ideia, um pensamento, uma inspiração que Deus coloca à disposição de todo ser humano é a palavra dele. Então, a palavra dele é uma inspiração, é uma ideia que revoluciona qualquer pessoa, revoluciona o interior de cada um de nós, remove as nossas fraquezas, remove as nossas fragilidades, nossos complexos de inferioridade, remove qualquer preconceito. Quando a pessoa coloca as ideias de Deus, ou quando ela bebe as ideias de Deus e as coloca em prática, ela tem que arrebentar. Tem que arrebentar. Não é questão de sorte, não é questão de ter instrução, de ter tido oportunidade ou não. É questão de inteligência, que todo mundo tem. Todo mundo é inteligente. Todo mundo recebe um grau de inteligência. E por menor que seja a inteligência suficiente para que, uma vez colocando as ideias de Deus em prática, ela arrebenta. Ela arrebenta. Olha só, eu sei que nós vamos, o texto aqui, que é um dos grandes mandamentos de Deus, dos 10 mandamentos, esse é um dos mandamentos que segue com promessa, a promessa de Deus. Deus falou, Deus escreveu, Deus determinou, dizendo assim, é o princípio de tudo, veja bem, honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Quer dizer, Deus manda, ordena que os filhos venham honrar pai e mãe. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Para quê? Para que se prolonguem os teus dias, quer dizer, tenha vida longa, vida longa, vida e vida longa. E para que te vá bem na terra. Para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha, nós temos visto esse princípio aqui da família, né? Porque eu falo
por experiência pessoal, nós, 7 irmãos, nós fomos criados dentro de um temor e um respeito e uma honra para com os nossos pais. Nós fomos criados assim. Nenhum de nós descambou para os vícios, para prostituição, para roubo, para a mentira. Muito pelo contrário. O papai, ele não era religioso. Ele tinha uma fé, mas não era nada do que diz as Sagradas Escrituras. Ele não sabia, não conhecia a Bíblia. Ele não teve acesso à palavra de Deus. Mas o papai carregava consigo um princípio. Ele dizia para nós e para os outros: eu sou capaz de perdoar um ladrão, mas não perdoo um mentiroso. Quer dizer, ele odiava a mentira. Jesus é a verdade. Sem querer, ele estava aderindo à ideia da verdade que Deus ensina. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Então, nós fomos criados com esse princípio. Só com esse princípio. E todo santo dia, pela manhã ou à noite, quando nós levantávamos ou quando íamos dormir, a gente tinha que tomar bênção. Bênção, pai. Bênção, mãe. Se a gente não o fizesse, o papai logo vinha com tapa. Então, era uma obrigatoriedade tomar bênção ao pai e à mãe. Antigamente era assim. Eu acho que muita gente foi criada nesse conceito. Hoje, as pessoas falam bom dia. Quer dizer, o diabo deturpou. O diabo criou uma ideia de que tomar bênção ao pai e à mãe, isso é coisa do passado. Nós vivemos no século XXI. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. E como se isso fosse garantir um dia bom para a gente naquele dia. É ou não é? Quantas pessoas dizem bom dia para você no dia? Por exemplo, agora pela manhã, quando você sai, todo mundo fala bom dia, bom dia, bom dia. No trabalho, enfim, onde quer que você encontre uma pessoa amiga, conhecida, bom dia, bom dia, bom dia. E o que acontece? Nada. Nada. Simplesmente nada. Zero. Por quê? Porque o bom dia não tem nada a ver com o temor para com Deus, porque o pai e a mãe representam a família de Deus, representam Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus constituiu a família como a instituição mais sagrada na face da terra. Por isso ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Ele não falou, far-lhe-ei uma mulher, uma fêmea. Não. Uma companheira, não. Ele disse, far-lhe-ei uma auxiliadora. Então, a mulher tem essa missão de auxiliar o seu marido. E os dois se tornam uma só carne e dão à luz a filhos. Estes filhos têm que saber que tanto ela quanto o pai, a mãe quanto o pai, representam Deus. Então, quando os filhos dizem bênção mãe, bênção pai, no fundo, indiretamente, estão falando com Deus, indiretamente.
Porque o pai tem autoridade para abençoar, assim como também tem a mãe. Assim como a mãe é capaz de amaldiçoar uma filha, que a gente vê muito por aí, a mãe amaldiçoa, olha, você está fazendo isso comigo, você é levado, você fez isso comigo, seus filhos vão fazer pior com você. E é verdade. Você que está me assistindo, deve ter gente aí que deve estar dizendo, é verdade. Eu paguei. Minha mãe falou isso para mim, minha vida é um inferno. Foi um inferno, agora já não é mais, que eu conheci Jesus. Mas você que é filho, que um dia foi amaldiçoado pelo seu pai, a mesma coisa. Quer dizer, o pai e a mãe, como um, representam Deus na criação dos seus filhos. E a primeira coisa, a primeira responsabilidade, a primeira missão deles é educar os seus filhos no temor do Senhor. Então, quando a criança, quando eles ensinam a criança a dizer bênção pai, bênção mãe, a bênção, de onde vem a bênção? A bênção vem de Deus. Deus é que abençoa. Ele me abençoa para abençoar você. Ele abençoa você para abençoar os seus entes queridos. Ele abençoa a cada um de nós para que nós venhamos abençoar os outros, o nosso próximo. Mas isso começa dentro de casa, na família. Então, quando Deus diz, honra teu pai e a tua mãe, ele não diz, diga bom dia para o seu pai e para a sua mãe. Isso não significa nada. Nada, absolutamente nada. Bom dia, bom dia. O que vai adiantar? Nada. Porque o que faz a pessoa ter um bom dia é quando ela respeita sua mãe, seu pai. Quando ela teme a Deus e indiretamente respeita seu pai e sua mãe. E aí, ela prolonga os seus dias na terra. Está escrito isso. Diz aqui, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem. Não é só prolongar os dias na terra, mas viver bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Quer dizer, você honra seu pai e sua mãe, você está cumprindo a palavra de Deus. Você está colocando uma ideia divina na sua vida. Você está aplicando a sua vida a uma ideia de Deus. Agora você pode imaginar o que não vai acontecer. Pois bem, então hoje eu sou o resultado, eu sou um dos resultados do que Deus fez na minha vida a partir da minha educação. A educação que meus pais me deram. E essa foi a primeira lição. Honra teu pai e tua mãe. Porque se eu não honrasse, a mamãe não me batia por causa disso. Mas o papai não tinha, meu pé me dói. Então, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra e te vá bem. Então, você, minha amiga e meu caro amigo, talvez diga assim, bispo, eu fui abusada pelo meu pai. Aquele que deveria cuidar de mim, me proteger, ele me abusou, ele abusou de mim. Como é que eu vou pedir bênção a uma pessoa maldita que me amaldiçoou? Como é que eu posso? Então, provavelmente, com certeza, se a sua vida é amarga, ainda é amarga, por causa desse abuso que o seu pai ou a sua mãe, porque até as mães estão fazendo isso também, fizeram com você quando era criança, então fez de você uma pessoa traumatizada. Fez de você uma pessoa amarga.
você é infeliz, você ouve a palavra de Deus, você gosta, você ama as orações, você ama ir na igreja, você sente bem quando está na igreja, mas depois, quando você sai da igreja, volta tudo ao que era. Tormentos, perturbações, depressão, vazio, tristeza, angústia, todo o inferno. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque você tem que honrar sua mãe e seu pai, ainda que eles tenham feito alguma coisa má para com você. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí é que está o grande sacrifício que a gente tem que fazer por conta da nossa fé. Você tem fé na palavra de Deus? Então, para você obedecer essa palavra, você tem que sacrificar o seu eu. Bispo, isso não é possível. Eu não consigo perdoar meu pai. Tá bom. Se você não consegue perdoar, você vai continuar sofrendo. Porque se você já é adulta, ou é adulto, você sabe muito bem, você tem consciência disso. Se você não perdoa, como é que você quer receber o perdão maior, que é o de Deus? Não é possível. Não é possível. Se você quer ser abençoada na terra, viver uma vida longa na terra e abençoada, e tudo te vai bem, então você tem que honrar seu pai e sua mãe. Para honrá-los, você tem que perdoá-los. Mas como que eu vou perdoar? Eu não sinto isso. Não é questão. O perdão não é questão de sentir ou deixar de sentir. O perdão é uma obediência à palavra de Deus. Quando Deus fala, quando Jesus disse, perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa-lhes como também sou perdoado. Jesus ensina isso na própria oração do Pai Nosso, que você está careca de saber. Perdoa os nossos pecados, como também perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. Então, amiga e amigo, enquanto você carregar esse ressentimento do seu pai e sua mãe, você vai estar, é como se você pegasse um punhal e ficasse espetando no seu próprio corpo. Você sente dor, etc., mas vai continuar sofrendo porque você não quer perdoar. Quando você perdoa, você faz bem a si próprio. Você faz bem a si próprio. E, obviamente, a pessoa que você perdoou, com certeza, Deus vai chegar até ela. E se não chegar, ainda assim você vai ser abençoada. O que importa é você. O que importa é você dar o que você tem. Você não recebeu perdão, você não recebe perdão, você não gosta do perdão de Deus, então você tem que perdoar. Imagine se eu não perdoasse, eu estaria frito. Porque todo dia a gente é desafiado a odiar, desafiado vem aquele sentimento de vontade de se vingar. É ou não é? Mas esse não é o sentimento de Deus, isso não é de Deus. A gente tem que perdoar. Jesus disse para a gente orar até para os inimigos, quanto mais perdoar o pai e a mãe. Então, honra seu pai e a sua mãe, faça o que Deus está mandando e deixa o resto com ele. Mas se você tem que perdoar para honrá-los, perdoa. Perdoe. Porque se não perdoar, não houver perdão, se você não liberar o perdão, você não vai ficar liberta, você vai continuar sofrendo. E não tem oração, não tem jejum, não tem oferta, não tem sacrifício, não tem nada mais. Não tem nada que possa mudar a sua vida, a não ser quando você resolve, eu perdoo. Perdão
eu disse, repito, não é questão de sentir, porque se nós dependermos dos sentimentos do coração para perdoar, a gente não vai perdoar nunca, porque o coração é mau, perverso, enganador, cruel. Está escrito isso. Então, não vamos depender do coração para perdoar, vamos usar a inteligência. Só um pouquinho. A inteligência perdoa. Perdoa. Como que eu posso perdoar? Me ensina. Ora pela pessoa, só isso. Se você orar por ela, pedir a Deus, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe meu pai, minha mãe, eu perdoo, eu os perdoo. Você fala isso para Deus, ainda que você não tenha chegado até eles para falar, mas você falou com Deus, ó meu Deus, eu perdoo. Se eu quero receber o teu perdão, que é infinitamente maior, eu tenho que perdoar. Então, eu perdoo. Eu oro que o Senhor abençoe. Eu peço que o Senhor abençoe minha mãe e meu pai. Quando você fizer isso, o espírito do ódio que tem conduzido a sua vida amarga, que tem feito você sofrer toda a sua vida, e tem vontade de se matar por causa disso, esse espírito sai de você. E aí sim, Deus pode trabalhar dentro de você, porque você está livre. A porta de entrada de Deus está aberta na sua vida. E Deus vai fazer a obra na sua vida. Ele vai fazer o resto. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Não interessa se eles foram bons ou maus. O importante é você honrá-los. Eu aprendi isso. Eu posso falar com vocês. Todos nós, dos 7 filhos, nós aprendemos a honrar pai e mãe. A mamãe era uma mulher doce. Era uma santa, digamos assim. O papai era muito rigoroso. O papai não era fácil, por conta da infância cruel que ele viveu, que ele teve. Mas ele aprendeu a verdade e ele cobrava da gente essa honra. Indiretamente, ele não sabia disso na palavra de Deus. Mas se a gente não honrasse de manhã, pela manhã, pai, bênção, pai, bênção, pai, bênção. Esse era o bom dia entre nós e os nossos pais. Nós crescemos. Nós fomos educados dentro desse princípio. Essa foi a base da nossa fé. Porque sem conhecer as Sagradas Escrituras, a gente já fazia isso. Hoje, graças a Deus, nós levamos às pessoas o que Deus nos tem dado. Você quer ser abençoada, minha amiga? Não dependa do bispo Macedo ou de quem quer que seja, ou da igreja, ou da religião. Não dependa dos outros, não. Dependa de si próprio, sobretudo de Deus. Obedeça a palavra dele e você vai arrebentar. Essa é a realidade. Obedeça. Você obedecendo esse princípio, porque esse é um dos 10 mandamentos. Você sabe que os 10 mandamentos inserem toda a ordem divina na terra. Todas as leis, em todos os países, têm fundamentos nesses 10 mandamentos. Dali tiraram todas as leis. Claro que nem todos obedecem, mas está escrito, está determinado. Ele diz, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te deu e que te vá bem. Quer dizer, você vê aí
muitas crianças, jovens, perdendo a vida prematuramente, ou tirando a vida, a própria vida. Por causa de quê? Porque não tiveram conhecimento, não honraram os pais e sofreram as consequências. Porque está escrito e ninguém pode mudar isso aí. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, essa é a fé prática. Não adianta a pessoa ir na igreja, ser fiel lá nas suas ofertas, seus dízimos, fazer caridade, ser boazinha, se ela não honra seus pais, não tem salvação. Eu penso assim, porque está escrito. Porque honrar pai e mãe, o pai e a mãe são representantes, são tipos, símbolos, representações de Deus naquela família. O diabo destruiu tudo isso. Hoje já não existe mais respeito entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais. A família está destruída, desfacelada por conta do pecado, por conta eu digo, por conta da desinformação da palavra de Deus. Desinformação da palavra de Deus. Porque quando alguém lê esse texto, um dos mandamentos diz: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te deu, que o Senhor Deus te dá. E te vá bem. Quer dizer, a gente vai bem. A gente vai ser feliz se honramos nossos pais. Porque se honramos os nossos pais, nós iremos ensinar os nossos filhos a honrar-nos. E os filhos dos nossos filhos vão honrar os seus pais. E assim vamos obedecendo, seguindo e obedecendo a palavra de Deus, o mandamento de Deus, e assim nós vamos colhendo os frutos dessa obediência. Você sacrifica o temor, a obediência na palavra de Deus, isso se chama fé. Claro, a palavra de Deus vai honrar você. Agora, se você não honra a palavra, como é que a palavra vai honrar você? Você quer a bênção, mas não quer honrar a palavra da bênção. Aí não acontece nada. Então, esse é o grande sacrifício que muita gente tem que fazer. E por isso esse mundo está uma porcaria, está virado de cabeça para baixo. E vai pegar fogo e não vai ficar pedra sobre pedra. E não tem, meu pé me dói. Não adianta chorar, não adianta reclamar, não adianta. Pode falar o que quiser, mas vai acontecer isso aí. Porque a desobediência, por causa de uma desobediência, nós vivemos o inferno neste mundo. Não foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden? Pois é. Desobediência à palavra de Deus. E aqui está um dos mandamentos mais sagrados. Eu não diria mais, mas um dos mandamentos sagrados da lei de Deus, que é o princípio da família. Porque a família, você sabia que a família foi a instituição, a primeira instituição na Terra, primeiro do que a igreja? Você sabia? Você sabia? A igreja do Senhor Jesus não existiria se não existisse a família. Então, a família é a instituição mais sagrada na face da terra. Por isso, quando você constituir família, você vai casar, não vá pelos olhos grandes, não. Não vá com o coração cheio de paixão, não. Vá com a cabeça. Procure uma pessoa que seja temente a Deus sobre todas as coisas. Para que você também, temendo a Deus, os dois venham constituir um lar que é sagrado, sagradíssimo. É a instituição mais sagrada que existe na face da terra, a família.
Mas começa com essa obediência à palavra de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Ordenou, mandou. E quando ele manda, não se discute, se obedece. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, você tenha longa vida, e para que te vá bem na terra. Não só ter longa vida, mas também vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Minha amiga, meu amigo, se você quer a vida e vida com abundância que Jesus prometeu, você tem que começar por aí. Se tiver de perdoar, perdoe. Se tiver de sacrificar o perdão, sacrifique. Faça o que for necessário, mas honra seu pai e sua mãe. Mas a minha mãe já morreu. Ah, minha filha, você já morreu, você não tem nada que fazer. Mais nada que fazer. Ah, meu pai morreu. Não me faça essa pergunta, pelo amor de Deus. Honra seu pai e sua mãe, perdoa. Se ela está aí, se ela não está, não importa se ela está perto de você ou está longe, você não tem mais acesso a ela, nem a conhece, nem conhece o seu pai, mas você perdoa. Ora por eles. Tá bom? Deus abençoe. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos que obedecem, claro.